Nós estamos reunidos nesta tarde do Santo Dia do Senhor, sábado frio, calor, a comunhão e também a ação do Espírito Santo em nosso meio, em nossas vidas, aquece os nossos corações. E nesta tarde o Senhor nos brinda com essa oportunidade e juntos vamos estudar o tema relacionado ao anjo de Apocalipse 18, que é um tema importante, um tema muito interessante, integra a grande revelação do Apocalipse que chegou até nós pela pena inspirada do revelador, nosso Deus, que revelou as preciosas verdades ao seu servo, o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse quase no final de sua vida. Quantos já leram um pouco a respeito do tema do anjo de Apocalipse 18? Quero ver as mãos levantadas. Ok, nós temos quase todos aqui que já leram e também já estudaram um pouco. Isso quer dizer que nós vamos relembrar preciosas verdades contidas nessa revelação profética de Apocalipse capítulo 18. Então vamos iniciar com a leitura bíblica, livro de Apocalipse capítulo 18, versículos 1 a 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar a leitura do texto que será projetado aí na tela. E mais uma vez nós queremos agradecer a participação de todos, também aqueles que estão acompanhando pela internet. Vamos estar em comunhão com Deus, vamos orar e pedir ao Senhor para que o Espírito Santo venha atuar de uma maneira poderosa em nossas vidas, dando-nos a clara compreensão de sua palavra. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e toda ave aborrecível, porque todas as beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da iniquidade dela. A passagem de Apocalipse capítulo 18, versículos 1 a 5, precisa ser identificado dentro de uma cadeia profética. Então, qual é a pergunta que está aí na tela, que vocês podem acompanhar? Onde devemos vincular essa passagem na revelação profética de Apocalipse? Onde nós podemos, então, vincular esta passagem? Só relembrando aqui alguns detalhes do conteúdo, é dito depois dessas coisas, referindo-se às visões anteriores que João havia tido. Agora o que chamou a atenção a ele foi a manifestação de um poderoso anjo que desceu à terra, e aquele anjo tinha grande poder. E qual foi o resultado da manifestação do anjo? A terra foi iluminada com a sua glória. Agora notem que ele dirige uma mensagem poderosa. Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira, da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E agora o anjo faz o convite para que todos aqueles
que estão no meio de Babilônia, no meio de todas as corporações ali que integram o chamado mundo de Babilônia, para que saiam. Por quê? Para que não fossem colocadas sobre elas, ou seja, para que elas não sofressem as pragas. E no versículo 4, ouviu-se uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Um apelo é reforçado para que os fiéis de Deus, que ainda estavam ali em Babilônia, saíssem de Babilônia, para não sofrer a ira de Deus. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. A pergunta é: onde devemos vincular essa passagem na revelação profética de Apocalipse? Então, olhem, se lermos o capítulo anterior, o capítulo 17, nós vamos ver ali a queda de Babilônia. Se passamos para o capítulo 16, nós vamos encontrar o derramamento das 7 últimas pragas. Se formos mais atrás ao capítulo 15, em primeiro plano, nós vamos ver ali os santos no mar de vidro e posteriormente a preparação para o derramamento das 7 pragas. Então isso nos mostra que não podemos colocá-la de uma maneira vinculada ao capítulo anterior, ao 17, não podemos colocá-la ao capítulo 16, nem ao capítulo 15. Então agora nós vamos para o capítulo anterior, o capítulo 14. Então no capítulo 14 nós conseguimos vincular Apocalipse 18, 1 a 5. Notem aí. À luz da revelação profética, esse texto pode ser vinculado na apresentação dos 3 anjos que proclamam a tríplice mensagem angélica. Notem que o anjo de Apocalipse 18 repete uma mensagem angélica citada no capítulo 14. Agora, para nós vermos exatamente o posicionamento deste anjo, é importante voltarmos ao capítulo 14 de Apocalipse e analisar os versículos 1 a... Voltarmos ao capítulo 14 e considerarmos os versículos 6 a 12, que tratam então da tríplice mensagem angélica. Falando da tríplice mensagem angélica, nós temos aí o versículo 6. O versículo 6, que diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Passamos agora para o versículo 8. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Versículo 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ao lermos Apocalipse 14, 6 a 12, vem 2 perguntas chaves na compreensão destas mensagens. Qual é o tempo e o lugar delas? E
o que esses anjos representam. Isso é importante. Então notem, relembrando, Apocalipse 18, versículos 1 a 5, fala da manifestação de um anjo. Um anjo que ilumina a terra com a sua glória, um anjo que tem uma mensagem específica, um anjo que clama com grande voz. A única maneira de nós vincularmos esse anjo é exatamente retroceder na revelação profética, porque os escritos bíblicos não são apresentados para nós em ordem cronológica. Isso deve ficar claro para todos. Então agora já retrocedemos, não encaixamos o anjo de Apocalipse 18 dentro do capítulo 17, na sequência, nem dentro do capítulo 16, nem dentro do capítulo 15, e agora nós nos deparamos com uma cadeia profética que tem uma conexão de mensagens e mensageiros com o anjo de Apocalipse 18. Portanto, a expressão quarto anjo, que é comum daqueles que estudam, não é uma expressão bíblica. Assim como a Bíblia não está na Bíblia. O nome Bíblia não está na Bíblia, é apenas a apresentação da capa. Assim como a palavra trindade não existe na Bíblia, mas no entanto faz referência, faz referência à divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora notem, Apocalipse 18, versículos 1 a 5, refere-se à obra de um anjo, e este anjo, na sequência da proclamação das três mensagens com os três anjos, ele vem exatamente como se fosse o quarto anjo. Então, o quarto anjo é um termo usado, que não está errado, porque na sequência ele aparece como quarto anjo, mas a Bíblia o identifica como o anjo de Apocalipse 18. Portanto, o quarto anjo, ou o anjo de Apocalipse 18, trata-se do mesmo mensageiro. Agora vamos atentar para a resposta destas duas perguntas. Qual é o tempo e o lugar destas mensagens e o que esses anjos representam? Todos os que creem na tríplice mensagem angélica entendem que a primeira mensagem teve o seu clímax entre os anos de 1833 e 1844. Foi o clímax da primeira mensagem angélica. Então, da primeira mensagem, destacamos a figura principal na proclamação. E foi quem? Guilherme Miller e seus associados. Quando então eles estabeleceram a data da volta de Jesus para 21 de março de 1844. Então Miller, a princípio, hesitava em apontar uma data, mas ele afirmou que entre março de 1843 a 21 de março de 1844, Jesus viria. Então a data final foi 1844, 21 de março. Mas o que aconteceu em 21 de março? Teve alguma manifestação de Cristo nas nuvens do céu? Não houve nenhuma manifestação. Mas houve um grande desapontamento, não houve? Houve um grande desapontamento em decorrência dessa data e um acontecimento que eles esperavam e até então não aconteceu. Acontece que houve um erro de Miller no cômputo desta data. Nós sabemos qual foi o erro. Eles imaginavam o decreto do ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 como sendo um decreto de primavera, ao passo que o decreto de Artaxerxes Longímano era um decreto de outono. Portanto, o cômputo das 2.300 tardes e manhãs remontava agora o outono de 1844. Esses dados foram vistos na reinvestigação, nas pesquisas relacionadas ao assunto, e nós temos dois personagens que se destacaram aí. Foi Samuel Snow e Carlos Fitch, que apontavam com precisão a data de 22 de outubro de 1844. Agora, uma vez que Jesus não retornou,
na data primária apontada por Guilherme Miller e seus companheiros, as igrejas rejeitaram agora qualquer anúncio relacionado àquelas verdades que eles anunciavam, aquelas verdades que eles pregavam. Então, uma vez que Jesus não veio, as igrejas se levantaram contra a mensagem e proibiram os seus membros de falar a respeito dela. Eles não estavam dispostos a receber a revelação precisa da profecia para a data de outubro. Agora, o que aconteceu naquela ocasião? Os crentes foram então oprimidos e não tiveram alternativa, senão deixar as igrejas em relação à verdade que eles abraçaram e que criam. Então, segundo o relato histórico, no verão de 1844, cerca de 50 mil crentes deixaram suas igrejas. E o que mais? Os crentes, ao serem expulsos das igrejas, estavam preparados para dar a mensagem: caiu, caiu Babilônia. Então agora nós já saímos da primeira mensagem angélica e vamos caminhar para a segunda mensagem angélica. Então passou-se a primeira e agora, uma vez que eles anunciavam a volta de Jesus para o outono, que seria 22 de outubro de 1844, eles também passaram a anunciar a segunda mensagem angélica, declarando a queda daquelas igrejas, uma vez que haviam rejeitado a mensagem. Então chegamos para a segunda mensagem angélica. Acompanhem aí o texto. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14 foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e aonde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram então uma queda moral em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para esse tempo, têm elas caído mais e mais. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. Então compreendemos que a primeira mensagem angélica, anunciava a volta de Jesus para uma data específica e despertava o povo para a chegada do juízo de Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Aquela mensagem impactou as igrejas e quando veio o grande desapontamento, o primeiro grande desapontamento de 21 de março de 1844, o que aconteceu? Jesus não veio, isso gerou o desapontamento e as igrejas rejeitaram a mensagem que apontava com precisão o cumprimento da profecia para o outono daquele ano. O que aconteceu com os que ali estavam? Eles foram expulsos da igreja, eles deixaram as suas corporações religiosas, cerca de 50 mil. E agora davam a primeira mensagem angélica, porque as mensagens foram cumulativas, e dava a segunda mensagem que teve uma aplicação, naquela época, relacionada às igrejas populares, às igrejas protestantes, que haviam rejeitado aquela mensagem. Portanto, desde 1844, as igrejas estão caindo, mas a culminância da queda total de Babilônia ainda não aconteceu. Ela está projetada para o futuro. E esse não é um detalhe que nós vamos entrar na nossa abordagem de hoje. O espírito de conformação com o mundo e de indiferença às decisivas verdades para o nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante, em todos os países da cristandade,
E essas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Mas a obra da apostasia não atingiu a sua culminância. Agora, chegamos a 22 de outubro de 1844, que era a data precisa segundo o cômputo profético. Portanto, estavam seguros de que Jesus viria quando? Em 22 de outubro. E o que aconteceu? Passou o dia 22 de outubro e Jesus não veio. Aquele foi o grande, tremendo desapontamento de 1844. E daqueles milhares e milhares que haviam abraçado a mensagem, crido de coração na mensagem, abandonaram. Chegaram à conclusão de que eles estavam realmente equivocados em relação a qualquer assunto das Escrituras. Outros foram mergulhados no fanatismo e começaram a estabelecer novas datas para a vinda de Cristo. Mas então, culminando a pregação em 22 de outubro de 1844, e vindo o grande desapontamento, menos de uma dúzia creu de fato que o Senhor havia dirigido eles durante todo aquele período e que algo não tinha sido compreendido corretamente. E de fato não foi. O que não foi compreendido corretamente por eles? É que o santuário não era a terra. O santuário fazia referência ao santuário celestial. Então, a partir de outono de 1844, veio então a pregação da terceira mensagem angélica. O terceiro anjo iniciou a sua obra quando o santuário foi aberto no céu. E quando o santuário foi aberto no céu? Em outono de 1844. Pela fé, os crentes entraram no lugar santíssimo, onde se encontrava a arca do concerto, as tábuas de pedra, os 10 mandamentos, e receberam a luz sobre o sábado. Essas verdades deveriam ser proclamadas. Então, dentro da mensagem do terceiro anjo, que nós lemos na palavra de Deus, nós encontramos uma advertência contra a adoração da besta, contra a adoração à imagem da besta e ao recebimento da marca da besta. Esta é a essência da terceira mensagem angélica. Então, em resumo, temos Apocalipse 14, 6 a 12. Nós temos o primeiro anjo, que proclama a primeira mensagem. Nós temos o segundo anjo, que proclama a segunda mensagem. E nós temos o terceiro anjo, que proclama a terceira mensagem. Agora, notem a pergunta que está aí. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Faça uma pergunta. Eu pergunto para vocês, esses anjos são literais ou simbólicos? São simbólicos. Os irmãos estão seguros de que esses anjos são simbólicos? Sim ou não? Estão seguros, né? Vamos ver, de fato, qual é a nota da inspiração a respeito desses anjos. A obra de pregar o Evangelho não foi cometida aos anjos, mas confiada aos homens. Santos homens têm sido empregados na direção dessa obra. Têm eles a seu cargo os grandes movimentos para a salvação dos homens. Mas a proclamação do Evangelho propriamente dita é efetuada pelos servos de Cristo sobre a terra. Então a obra de pregar o Evangelho compete a quem? A homens. Vamos ver outro texto. Os anjos são representados como voando pelo meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem de advertência e tendo relação direta com o povo que vive nos últimos dias da história terrestre. Ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles são símbolo do povo de Deus a trabalhar em harmonia com o universo celeste. Homens e mulheres iluminados pelo Espírito de Deus e santificados por meio da verdade, proclamam as 3 mensagens em sua ordem.
E perguntamos, eles são simbólicos ou literais? Os irmãos responderam, são simbólicos. Agora, e o terceiro anjo? Quem é o terceiro anjo? Foi-me mostrado que o terceiro anjo que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo, para que guarde os mandamentos de Deus e sua lei como a menina dos olhos. E em resposta a esta advertência, muitos abraçariam o sábado do Senhor. Então, resumindo, o primeiro anjo proclama uma mensagem, o segundo anjo proclama uma mensagem, o terceiro proclama uma mensagem. Quem são esses anjos? Os anjos representam o povo, tá? Porque a obra de pregar o evangelho não foi conferida a homens, não foi conferida aos anjos, foi conferida aos homens. Agora, a característica, buscamos a característica nesta revelação a respeito de quem é o terceiro anjo. Foi-me mostrado que o terceiro anjo, que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo. Portanto, refere-se ao povo. Especificamente, o terceiro anjo diz que representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a sua voz de advertência ao mundo. Então, em resumo, os anjos são simbólicos. Os anjos são simbólicos. O anjo de Apocalipse 18, portanto, se encaixa perfeitamente depois do versículo 13 do capítulo 14. Então, o versículo 12 conclui a terceira mensagem angélica, dada pelo terceiro anjo, e agora vem o versículo 13, que faz referência a uma bem-aventurança daqueles que morrem no Senhor, daqueles que descansam dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então, posicionamos Apocalipse 18, versículos 1 a 5, na sequência, depois do versículo 13 de Apocalipse, capítulo 14. Então, aí está o posicionamento do anjo. E depois dessas coisas, é como se o profeta dissesse, então vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Existe alguma dúvida até aqui? Está claro para vocês? Se houver alguma dúvida, podem perguntar ou podem anotar, depois vamos ter o espaço aí das perguntas. Essa pergunta eu faço para vocês. E o anjo de Apocalipse 18? É literal ou simbólico? É literal ou simbólico? Simbólico pela mesma forma. Porque notem, se o primeiro, o segundo e o terceiro anjos representam o povo que aceita, que recebe, que aceita a mensagem, que anuncia a mensagem, evidentemente o anjo de Apocalipse 18 também não é literal, é um anjo simbólico. Nós vamos ter que ler um pouco, os irmãos vão perceber isso aí durante a nossa exposição, porque é importante que leiamos o que está escrito, para ficar mais a voz da inspiração, da revelação, do que a voz humana na argumentação. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, e antes de sobrevirem seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. Esta a razão de ser um movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com a sua glória e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Eu coloco referência também de duas obras adventistas interessantes. História do Adventismo, na página 281. Esse anjo de Apocalipse 18, a exemplo dos três anjos de Apocalipse 14, 6 a 12, é simbólico de um povo que conduz uma mensagem. Pensamento em perfeita harmonia com o que diz
a inspiração. Um outro. Quem é esse anjo? Isso está em uma nova era, segundo as profecias de Apocalipse. Também um autor adventista. Quem é esse anjo? O que representa o seu esplendor? Estamos familiarizados com a compreensão de anjo como sendo mensageiro, frequentemente um mensageiro humano. Logo, o anjo de Apocalipse 18 é um símbolo do povo de Deus nos últimos dias. Apocalipse 14, versículos 6 a 12, nós temos o primeiro anjo que proclama a primeira mensagem. Então notem, depois veio o segundo anjo proclamando a primeira mensagem e a segunda mensagem, porque as mensagens são cumulativas. E o terceiro anjo proclamando a primeira, segunda e terceira mensagens. Os anjos são simbólicos e as mensagens são cumulativas. E quem proclama essas mensagens? O povo que recebe e o povo que vive a mensagem. Pensamento da inspiração. As mensagens dos três anjos devem ser juntadas. As mensagens dos três anjos devem ser juntadas, dando ao mundo a sua tríplice luz. Então, o segundo anjo proclamava a primeira mensagem e a segunda mensagem. O terceiro anjo proclama a primeira mensagem, a segunda mensagem e a terceira mensagem. Então, notem que a segunda mensagem também continua sendo proclamada, embora ainda não culminou a queda total de Babilônia. Mas Babilônia está caindo. Cada dia Babilônia está se embriagando cada vez mais e mais no vinho, que é uma mescla de heresia com verdade, que é uma mescla de religião com filosofias, heresias e etc. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Então a mensagem do terceiro anjo é a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Mas existe uma nota de essência na mensagem do terceiro anjo. A mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais acha-se contida na mensagem do terceiro anjo. Os homens não devem ser deixados em trevas quanto a esse importante assunto. A advertência contra tal pecado, adorar a besta e a sua imagem, deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus, a fim de que todos possam saber por que esses juízos são infligidos e tenham oportunidade de escapar. A profecia declara que o primeiro anjo faria o anúncio a toda a nação, tribo, língua e povo. A advertência do terceiro anjo, que faz parte da mesma tríplice mensagem, deve ser não menos difundida. Aí está. A mensagem do terceiro anjo deve preparar um povo para estar em pé nesses dias de perigo. Ela deve ser proclamada com grande voz e deve realizar uma obra que poucos imaginam. Nós perguntamos, e qual vinha a ser a essência da tríplice mensagem angélica? A essência da terceira mensagem que é proclamada pelo terceiro anjo, e por sua vez ela é cumulativa da segunda e também da primeira. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Portanto, qual é a espinha, qual é a coluna vertebral? A espinha dorsal da tríplice mensagem angélica. Qual é a mensagem? É a mensagem da justificação pela fé. Porque é a mensagem da salvação. E a essência da revelação do Evangelho consiste em salvar. Portanto, o SOS da salvação é proclamada na tríplice mensagem angélica. A mensagem do terceiro anjo deve ser apresentada como única esperança de salvação de um mundo que perece. Uma vez que compreendemos a respeito dos anjos, que são simbólicos, representam um povo, que proclamam uma mensagem, existe uma mensagem específica
no bojo chamado Tríplice Mensagem Angélica, que anota a ênfase especial dessa mensagem é a mensagem da justificação pela fé. Agora perguntamos, então qual é a mensagem do anjo de Apocalipse 18? Que também é simbólico, que também representa um povo. Qual é a mensagem do anjo de Apocalipse 18? Vejamos. O terceiro anjo proclama a tríplice mensagem angélica. O anjo de Apocalipse 18, na sequência o quarto anjo, une-se ao terceiro e proclama com poder a tríplice mensagem como advertência final. Vi então um outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele, a terra foi iluminada com a sua glória. Qual é a essência que extraímos aí, primeiros escritos, página 277? Um poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir a sua voz, a voz de qual anjo? A voz do terceiro anjo. Com que finalidade? Para dar poder e força à sua mensagem. E o resultado de tudo isto? A terra vai ser iluminada com a glória de Deus. Esta a razão de ser um movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com a sua glória e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. E a essência vem depois, sai dela, povo meu. Então o anjo de Apocalipse 18, o quarto anjo, une-se ao terceiro e proclama com poder a tríplice mensagem. No Apocalipse, João declara: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Isto representa a transmissão da última tríplice mensagem de advertência ao mundo. Essa parte final, quero destacar para os irmãos. Isto representa o quê? A transmissão da última tríplice mensagem de advertência ao mundo. Isso quer dizer que nós não podemos pensar e projetar ela só lá no futuro, mas sim uma mensagem que precisa ser proclamada quando? Hoje. Uma mensagem que precisa ser proclamada agora. Porque alguns dizem assim, não, o anjo de Apocalipse 18 é a chuva serôdia. O anjo de Apocalipse 18 representa um movimento, representa um povo. Na fase gloriosa do relato profético de Apocalipse 18, 1 a 5, nós encontramos ali a manifestação da chuva serôdia. Mas não podemos dizer que o anjo de Apocalipse 18 é a chuva serôdia, mas representa um povo. E ele tem a sua união com o terceiro no tempo devido. O anjo de Apocalipse 18 não é a chuva serôdia. Levem isto na mente de todos vocês. Pergunto-vos, o que estáis fazendo a fim de estardes preparados para esta obra? Estais construindo para a eternidade? Deveis lembrar-vos de que este anjo, referindo-se ao anjo de Apocalipse 18, representa o povo que possui esta mensagem para proclamar ao mundo. E a pergunta final é: pertenceis a este povo? Vocês pertencem a este povo? Representa o povo que possui esta mensagem para proclamar ao mundo. Na sequência, nós vamos inserir várias perguntas, como já temos inserido, porque na pergunta e na resposta, muitas coisas são esclarecidas. Qual é o tempo da manifestação do anjo de Apocalipse 18? Ao ler o relato dos versículos 1 a 5 do capítulo 18, nós somos tentados a projetar isso aqui só para o futuro, esquecendo o presente e também o passado.
Mas qual é o tempo da manifestação do anjo de Apocalipse 18? Vamos ver. Minneapolis, 1888. O que aconteceu em Minneapolis em 1888? Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Continuando o texto, apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Então Deus enviou uma preciosa mensagem. Qual é a essência da mensagem do terceiro anjo? A mensagem da justificação pela fé, que apresenta a solução para o problema do pecador, que apresenta o Salvador crucificado. Esta mensagem foi dada como um remédio especial para a cura espiritual da enfermidade da igreja em 1888. E quais foram os instrumentos usados por Deus? 2 homens. Aportuguesando a pronúncia, Wagner e Jones. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher toda a terra. Analisem bem este texto. Esse texto é muito profundo. O alto clamor do terceiro anjo já começou. E a colocação do clamor, do alto clamor do terceiro anjo, está exatamente ligada com a sua união ao anjo de Apocalipse 18, ou seja, ao quarto anjo. E a essência da mensagem é a obra da justificação pela fé de nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser apresentada como uma mensagem probante para o povo. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Então, voltando, em Minneapolis veio a mensagem e é dito que aquela mensagem proclamada, pregada, anunciada em Minneapolis, 1888, era o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher toda a terra. Procuremos, pois, habilitar-nos e unamo-nos na proclamação do anjo que há de iluminar a terra com a sua glória. Procuremos, pois, habilitar-nos e unamo-nos na proclamação do anjo que há de iluminar a terra com a sua glória. Se quisermos receber a luz do glorioso anjo, que deverá iluminar a terra com a sua glória, cumpre-nos certificar-nos de que nossos corações estejam purificados, esvaziados do eu e dirigidos para o céu, a fim de estarem preparados para a chuva serôdia. Procuremos, pois, habilitar-nos e unamo-nos na proclamação do anjo que há de iluminar a terra com a sua glória. Agora chegamos a esta pergunta. Qual é? Os irmãos poderão fazê-la, por favor? Vamos à pergunta? Por que foi necessária a vinda do anjo de Apocalipse 18? Por que foi necessária? Ela veio pela misericórdia de Deus, no tempo de Deus, como um remédio
para a cura espiritual da enfermidade da igreja. A igreja passou a viver um momento de declínio espiritual. Nós conhecemos toda a história desde o momento em que a igreja começou a crescer, ela foi organizada e depois o que aconteceu? Declínio espiritual. Há muitas e muitas passagens que confirmam isto. Vamos reler esta passagem, inclusive fizemos referência a ela no culto da manhã. Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. Que povo é este? O povo que integrava a comunidade adventista. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E qual era a compreensão equivocada deles? É que a igreja estava florescendo, uma vez que ela estava crescendo em número de pessoas, uma vez que ela estava expandindo os seus territórios. Então, esta era a opinião. E que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. Mas ela dá uma nota, olha, a igreja, nesse estado, ela deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. E a situação de indiferença está apontada. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com a sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Isto era o plano, era o desejo e a estratégia de quem? De Satanás. Qual é a nossa condição neste momento terrível e solene? Ela escreveu em 1887. Que grande orgulho prevalece na igreja, que hipocrisia, que engano, que amor por vestuário, a frivolidade e a diversão, que desejo pela supremacia. Todos esses pecados nublaram a mente para que as coisas eternas não possam ser discernidas. A igreja naquela época estava vivendo um quadro de morte espiritual. A morte espiritual veio sobre o povo que deveria manifestar vida e zelo, pureza e consagração pela mais sincera devoção à causa da verdade. Os fatos relativos à real condição do professo povo de Deus falam mais alto do que a sua profissão e tornam evidente que algum poder cortou o cabo que os ancorava na rocha eterna e que eles estão se adentrando para o mar sem mapa ou bússola. Ele escreveu cerca de 3 meses antes da chegada do remédio para a cura espiritual da igreja, em 1888. Ele escreveu em julho deste mesmo ano. Então a igreja já estava na situação de um barco à deriva no mar, sem um mapa de navegação e também sem uma bússola. Nós estamos falando das razões da manifestação do anjo. Muitos que professam estar aguardando a iminente volta de Cristo estão se conformando com este mundo e buscando mais fervoroso aplauso do que os cercam, do que a aprovação de Deus. São frios, formais, como as igrejas nominais das quais estão separados apenas pouco tempo. As palavras endereçadas à igreja de Laodiceia descrevem perfeitamente sua presente condição. Eles não são frios nem quentes, mas são mornos, e a menos que aceitem o conselho da testemunha fiel e verdadeira, e zelosamente se arrependam e adquiram ouro provado no fogo, vestidos brancos e colírio, serão vomitados da sua boca.
Olha a situação. A igreja estava vivendo um período de praticamente morte espiritual. Agora Deus, em sua infinita misericórdia, envia a mensagem. A mensagem continha um remédio para a cura das debilidades espirituais, para a cura das enfermidades espirituais na igreja. E se a igreja não recebesse esse remédio, e se ela continuasse no estado que ela se encontrava, ela seria o quê? Vomitada da boca do Senhor. O que podemos entender da expressão vomitados de sua boca? O que podemos entender aí? Então, a figura de vomitar da boca do Senhor significa que Deus não pode mais, e significa que as orações não podem mais ascender a Deus, sem a intervenção da fragrância, da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. E significa que Cristo não poderia mais oferecer a Deus as orações nem as expressões de amor. Não poderia provar de forma alguma o seu ensino da palavra e nem aceitar o seu trabalho espiritual. Não poderia apresentar os seus cultos religiosos como um pedido para receber graça e receber bênção. Tudo isto estava contido na expressão vomitados de sua boca. Então, na sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor enviou esta preciosa mensagem. E foram usados esses dois mensageiros para apregoá-la. Aí está o texto: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio desses pastores. Essa mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelo pecado de todo o mundo. A mensagem a nós enviada através dos pastores Jones e Wagner é a mensagem de Deus à igreja laodiceana. Portanto, ali estava o remédio para a cura espiritual da igreja. E um ai repousa sobre todo aquele que professa crer na verdade, mas não reflete sobre os outros os raios enviados por Deus. Aconselho-te, é exatamente o texto de Apocalipse 3,18, que traz o remédio. Aconselho-te, pois, que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Mas o que aconteceu de fato com a igreja? O que aconteceu com a igreja? A maioria da igreja rejeitou a mensagem que continha o remédio para a restauração espiritual. E perguntamos, mas em que aspecto ela rejeitou? Ela rejeitou se opondo, inclusive a liderança estava ali naquela conferência de organização, era uma conferência mundial, e a maioria rejeitou, se opôs, escarneceu dos mensageiros, zombou da mensagem que estava sendo apresentada. Posteriormente, a irmã White escreveu o seguinte: o Congresso de Minneapolis terminou deixando uma sensação de confusão e desapontamento. Então o historiador comenta isso no livro História da Nossa Igreja, na página 250, publicado pelos Adventistas. O que disse a irmã White? Foi-me mostrado que a terrível experiência do Congresso de Minneapolis é um dos capítulos mais tristes da história dos crentes da verdade presente. Captaram aí o pensamento? É um dos capítulos mais tristes da história dos crentes da verdade presente. Então vem a pergunta, mas por quê? A experiência de Minneapolis é um dos capítulos mais tristes da história da igreja. Por quê? Porque a mensagem que veio para curar a enfermidade espiritual da igreja foi rejeitada. Ou seja, a igreja rejeitou o remédio. Estava enferma, debilitada, estava em caminho de morte espiritual. Deus ofereceu o remédio.
e simplesmente ela disse: não recebo o remédio. O nosso próprio povo se opôs à obra de Deus, recusando a luz da verdade sobre a justiça de Cristo pela fé. Isto deveriam eles ter recebido e repetido com o coração, com a voz e com a pena. Mas ao chegar a luz aos que estão no centro da obra, eles não têm sabido como tratá-la. E a mesma desobediência e o mesmo fracasso observado na igreja judaica tem caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande luz do céu nas últimas mensagens de advertência. Então, semelhante a Israel no passado, Israel literal no passado, quando diante de suas apostasias, diante das suas debilidades espirituais, Deus enviava as mensagens, os mensageiros eram rejeitados, as mensagens eram deixadas de lado, muitas vezes os próprios mensageiros foram perseguidos e uma idêntica situação começou a prevalecer no seio da igreja. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. E este era o plano de Satanás. A igreja rejeitou a mensagem. A indisposição de ceder a opiniões preconcebidas, de aceitar esta verdade, estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor, através dos irmãos Wagner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. Mas não podemos dizer que 100% das pessoas rejeitaram. Um pequeno grupo recebeu a mensagem, aceitou a mensagem. Então, a mensagem foi rejeitada pelos líderes e a maioria da igreja, e um grupo pequeno de pessoas recebe a mensagem, aceitando-a. E desenvolvem-se dois grupos na igreja. Quais são esses grupos? Esses grupos são formados daqueles que aceitaram a mensagem e daqueles que rejeitaram a mensagem. Então, formado por aqueles que se unem ao anjo de Apocalipse 18. Vocês se lembram o texto inicial? Que ali estava o princípio da luz do anjo, que deveria encher toda a terra com a sua glória. Com qual mensagem? Com a mensagem da justificação pela fé. Então, quem estava preparado para fazer parte deste povo? Foi a grande pergunta. Então nós temos ali um grupo formado por aqueles que se unem ao anjo de Apocalipse 18 e aqueles que rejeitam a luz do anjo. Com qual a mensagem? A mensagem da justificação pela fé. Então, dois grupos agora estão dentro da igreja e continuam dentro da igreja. Depois vamos ver até quando. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória. E pela ação de nossos próprios irmãos tem sido, em grande medida, conservada, afastada do mundo. Depois eu creio que vocês poderão ler os detalhes que estiveram envolvidos na proclamação da mensagem em 1888. Como a mensagem foi tratada pela liderança da igreja, como os mensageiros foram tratados e o que se desdobrou em consequência disso. Agora vamos pontuar aqui alguns detalhes. A mensagem Cristo, Justiça Nossa, era o início da luz daquele poderoso anjo, que viria no tempo devido unir-se ao terceiro. Outro ponto. Se era o começo, essa mensagem não poderia cumprir seu propósito em uns poucos meses. Captaram o pensamento? Então a mensagem Cristo, Justiça Nossa, era o início da luz daquele poderoso anjo. Agora, se era o começo
essa mensagem não poderia cumprir seu propósito em poucos meses. Ela apontava para um tempo maior. Ela precisava de tempo para o desenvolvimento do caráter e de preparo para o derramamento da chuva serôdia, habilitando então a igreja para a proclamação da mensagem do anjo de Apocalipse 18 em alta voz, naquele alto clamor. Alguma dúvida nesses pontos aqui? Então a mensagem da justiça de Cristo, Cristo justiça nossa, da justificação pela fé, era o início da luz daquele poderoso anjo, que segundo a profecia, viria no tempo devido. Se era o começo, a mensagem necessitaria de tempo para cumprir o seu propósito. Isso não aconteceria em meses. A menos que os que podem ajudar sejam despertados ao senso de seu dever, não reconhecerão a atuação de Deus quando se fizer ouvir o alto clamor do terceiro anjo. Quando irradiar a luz para iluminar a terra, em vez de virem em auxílio do Senhor, desejarão cercear sua obra para atender às suas acanhadas ideias. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer pensamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar, sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Então notem, a obra avançaria sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo. Qual é o anjo que se une ao terceiro? Que nós já vimos. É o anjo de Apocalipse 18. Ele vem no tempo devido unir-se ao terceiro. E depois, em resultado disso, a mensagem deveria crescer, deveria se avolumar e culminar no alto clamor, por ocasião do derramamento da chuva serôdia. Então, dois grupos dentro da igreja: os que se unem ao anjo de Apocalipse 18 e os que rejeitam a luz do anjo. E aí temos então esses dois partidos identificados de uma maneira muito clara na igreja. Primeiro, os que se unem ao anjo de Apocalipse 18. A obra aprofundar-se-á mais e mais e se tornará mais intensa para o fim do tempo. E todos quantos são cobreiros de Deus contenderão mais zelosamente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não serão desviados da mensagem presente que já está iluminando a terra com a sua glória. Ou seja, receberam e agora se mantêm na luz. Qual a mensagem? A mensagem presente que está iluminando a terra com a sua glória. E temos agora o segundo grupo formado por aqueles que rejeitam a luz do anjo. Satanás assume o domínio de toda mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Alguns vêm cultivando ódio contra os homens a quem Deus comissionou para dar uma mensagem especial ao mundo. Eles começaram esta satânica obra em Minneapolis. Quando? Em 1888. No seu procedimento leviano, em relação aos mensageiros, em relação à mensagem, a sua oposição e a sua rejeição àquilo que Deus apresentava como solução para os problemas espirituais da igreja. Mais tarde, ao verem e sentirem a demonstração do Espírito Santo, que testificava que a mensagem era de Deus, odiaram-na ainda mais, pois eram um testemunho contra eles. Aí temos então dois grupos: os que aceitaram a luz
receberam a mensagem e os que rejeitaram a luz do anjo e rejeitaram a mensagem. Não queriam humilhar o coração para se arrependerem, darem glória a Deus e vindicarem o direito. Prosseguiram em seu espírito, cheios de inveja, ciúmes e más suspeitas, como os judeus. Abriram o coração ao inimigo de Deus e do homem. Contudo, esses homens que manifestaram esta oposição têm ocupado que tipo de responsabilidades? Posições de confiança e têm moldado a obra à sua semelhança, tanto quanto podem. Duas fases distintas na manifestação do anjo. Então vimos que há dois grupos que formam então dois partidos em realidade. Os que aceitam a mensagem do anjo, a luz do anjo, e os que rejeitam a mensagem e a luz do anjo. E vem agora duas fases bem distintas na manifestação do anjo de Apocalipse 18. A primeira fase está relacionada à reforma e preparo, uma fase interna, e a segunda fase está relacionada à sua fase gloriosa, uma fase diretamente externa na pregação e na propagação da mensagem. Quando nós falamos na fase interna, não está querendo dizer que a igreja está eximida, que a igreja não necessita anunciar o evangelho. Não é isso. É que existe uma obra de preparação para receber os aguaceiros da chuva serôdia lá no futuro. Então, a saber, quais são as duas fases? A primeira vai de 1888, ali no começo da luz do anjo, e estende-se até a chuva serôdia. Então, esta fase é conhecida como uma fase de reforma e preparo. A segunda vem da chuva serôdia, parte da chuva serôdia ao fechamento da porta da graça, que é a fase gloriosa. Só relembrando, marcou-se a história com quantos grupos? 2 grupos lá. Os que aceitaram e os que rejeitaram. E a manifestação do anjo ocorre em quantas fases? Também em 2. A primeira que vai de 1888, quando ele inicia sua obra, até a chuva serôdia. E a segunda da chuva serôdia ao fechamento da porta da graça. Então a primeira é a fase da reforma e preparo, de 1888 à chuva serôdia. A fim de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus, deveria realizar-se uma grande obra de reforma. Deus viu que muitos dentre seu povo professo não estavam edificando para a eternidade e, em sua misericórdia, estava prestes a enviar uma mensagem de advertência a fim de despertá-los de seu torpor e levá-los a preparar-se para a vinda de Jesus. E agora temos a fase gloriosa do alto clamor. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. E em alguns países houve um maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Primeiros escritos na página 77, do 277. A obra desse anjo, Apocalipse 18, vem no tempo devido unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor. Destacando, a manifestação do anjo, segundo a luz da revelação profética, aconteceu em 1888, com a mensagem
da justificação pela fé. Naquela ocasião, a igreja se dividiu. Uma grande maioria, inclusive com os líderes, se opôs à mensagem. E uma pequena minoria, um pequeno grupo, aceita e recebe a mensagem. Esse grupo continua uma convivência onde? Dentro da mesma igreja. Dentro da mesma igreja. Portanto, dois grupos formados. A manifestação do anjo à luz da profecia, ela tem uma fase de reforma e preparo, que culmina então com o derramamento do Espírito Santo em plenitude na chuva serôdia, quando ela inicia então a sua segunda fase, que é uma fase gloriosa. Se houver alguma dúvida, anotem, nós vamos ter o espaço de perguntas. Qual é a pergunta que está agora no quadro? Que povo é representado pelo anjo de Apocalipse 18? Qual é o povo? Pensem um pouquinho. Esta pergunta, ela está associada, ela deve ser sempre associada a uma segunda pergunta. De quando? De qual tempo? Então, que povo é representado pelo anjo de Apocalipse 18? De 1888 à sacudidura de 1914 a 18, relacionada à Primeira Guerra Mundial. Que povo é representado pelo anjo de Apocalipse 18? Pelos fiéis que receberam a luz enviada por Deus e abraçaram a mensagem. E eles estavam no seio de qual igreja? Da igreja mãe. Não existe uma outra igreja. Eles estavam ali. Então, de 1888 à sacudidura, o povo que foi representado pelo anjo de Apocalipse 18, referia-se aos fiéis que receberam a luz enviada por Deus e abraçaram a mensagem. Vamos ver esse texto. Se quisermos receber a luz do glorioso anjo que deverá iluminar a terra com a sua glória, cumpre-nos certificar-nos de que nossos corações estejam purificados, esvaziados do eu e dirigidos para o céu, a fim de estarem preparados para a chuva serôdia. Procuremos, pois, habilitar-nos e unamo-nos na proclamação do anjo que há de iluminar a terra com a sua glória. Então chegou a grande crise. Então a sacudidura chegou. Então a crise de 1914 a 18, da Primeira Guerra Mundial, e esta crise abalou a igreja, inicialmente na Europa, e depois houve o comprometimento da igreja em todo o mundo. Nós falamos então da Primeira Guerra Mundial. A guerra eclodiu em 1914 e avançou por 4 anos, até 1918. E nessa ocasião veio então o comprometimento da Igreja Adventista na transgressão da lei de Deus no período da guerra. Estamos pontuando aqui, só relembrando os detalhes históricos, para compreendermos quem o anjo de Apocalipse 18 representa depois da sacudidura. No começo da guerra, o que aconteceu com a igreja? No começo da guerra, dividiu-se nossa igreja em 2 partidos. 98% de nossos membros chegaram pelo estudo da Bíblia à convicção de que a consciência manda defender a pátria com armas também no sábado. Esta opinião, apoiada por todos os membros da diretoria, foi imediatamente comunicada ao Ministério da Guerra. 2%, porém, não concordaram com esta decisão, sendo por fim excluídos por motivo de seu comportamento indigno de um cristão. O que aconteceu? A igreja se dividiu. É na crise que o caráter é revelado. Agora, o que aconteceu com o grupo fiel que recusou ser combatente, que recusou empunhar armas transgredindo o sábado, o 4º mandamento, e transgredindo o 6º mandamento, não matarás? Eles foram o quê? Excluídos. Ficaram surpresos com a posição da igreja,
Porque no passado a posição da igreja era: quem empunhava armas eram excluídos da igreja. Inclusive, membros que tomaram parte na Guerra da Secessão Americana foram excluídos da igreja, porque empunharam armas de guerra e transgrediram o sábado e também o 6º mandamento, não matarás. Transgrediram a lei de Deus e eles foram excluídos da igreja. E agora eles imaginavam que a igreja ia executar a sua justiça com aqueles que haviam transgredido a lei de Deus e agora readmiti-los no rol de membros porque permaneceram fiéis. Mas aconteceu exatamente ao contrário. A igreja viu que teria uma perda enorme de número de almas que haviam envolvido ali naquela complicada guerra da Europa, e eles acharam por bem, já que eles estão excluídos da igreja mesmo, foram excluídos, que fiquem para lá. Este foi o comprometimento da igreja. Agora, há mais textos que nós poderíamos apresentar para os irmãos, mas o tempo já avança aqui de uma maneira célere. Então vamos passar para esta pergunta. Que povo é representado pelo anjo de Apocalipse 18? Então sempre agora vamos fazer a outra pergunta. A pergunta é a seguinte: que povo? Da sacudidura ao período da chegada da chuva serôdia. Então, que povo é representado pelo anjo de Apocalipse 18? De 1888 à crise de 14 a 18, da Primeira Guerra Mundial. Então, os fiéis que tinham recebido a mensagem. Ok? E agora vem a pergunta: que povo é representado pelo anjo de Apocalipse 18? Da sacudidura à chuva serôdia, que está agora no futuro. O remanescente que se organizou como igreja e se mantém na plataforma da verdade como igreja adventista do 7º dia, movimento de reforma. Por que a igreja se organizou? Porque, infelizmente, nada subsiste sem organização. E antes da igreja se organizar, houve 2 tentativas para a unificação e, infelizmente, isto não aconteceu. Então, a igreja teve que se organizar. Então, o anjo de Apocalipse 18, a partir da sacudidura de 1914 a 18, estende-se até a chuva serôdia, é o remanescente que se organizou e se mantém na plataforma da verdade, anunciando a mensagem. Será que eles fizeram isto com prazer? Não foi. Foi com tristeza e dor no coração. Estamos falando do grupo sincero. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele retirou deles o reino de Deus e transferiu-os aos gentios. Deus continuará a trabalhar desse modo com todo o ramo de sua obra. Vamos nos deter antes de chegarmos aqui na parte grafada em vermelho. O que aconteceu com o povo judeu? O povo judeu batia no peito e dizia: somos descendência de Abraão. Olhavam para o templo do Senhor é este, o templo do Senhor é este e tudo. Mas o que aconteceu com eles? Quando eles rejeitaram o príncipe da vida, o que Deus fez com eles? Retirou deles o reino de Deus. O castiçal foi removido deles. E foi entregue para quem? Para os gentios, essa é a verdade. Não existe mais salvação para Israel como nação. Só para Israel como indivíduos. O que acontece com a história da igreja? A parte grafada aqui em vermelho. Quando uma igreja se demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for sua posição, embora elevado e sagrado o seu chamado, o Senhor não mais pode agir com ela. Outros, então, são escolhidos para levar importantes responsabilidades. Mas se estes, por seu turno, não purificarem sua vida de todo erro, se não estabelecerem princípios puros,
santos em todas as suas fronteiras, então o Senhor os afligirá pesadamente e os humilhará, e a menos que se arrependam, os removerá de seu lugar e fará deles um opróbrio. Portanto, não há exceção à regra, não há exceção. Naquela história de bater no peito, não, a minha igreja é infalível, porque a doutrina de infalibilidade da igreja é doutrina papal. As promessas de Deus são promessas condicionais. Então não se iludam com isto, porque a grande verdade está estampada aí. Quando uma igreja se demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for a sua posição, embora elevado e sagrado o seu chamado, o Senhor não mais pode agir com ela. E até hoje os judeus batem no peito dizendo que é a nação que pertence ao Senhor e esperam a manifestação do Messias ainda. Eles perderam o reino da graça, não discerniram a manifestação do Filho de Deus e ficaram alienados do reino da glória. Mas há um povo, que está escrito, mas há um povo que levará a arca de Deus. Dentre nós, ela se posiciona ao lado dos fiéis ou ao lado dos infiéis? Ao lado dos fiéis. E os infiéis é uma grande maioria. Então ela se posiciona ao lado dos fiéis. Ela diz, mas há um povo que levará a arca do Senhor. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Mas esses não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante, para cima até o fim. O que está escrito ali? Os irmãos podem ler? A obra deveria avançar sob a direção de qual anjo? Do anjo que se une ao terceiro. Qual é o anjo que se une ao terceiro? O quarto anjo, ou o anjo de Apocalipse 18. Quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro. Então, que povo é representado pelo anjo de Apocalipse 18? Vamos fazer a seguinte pergunta. Da chuva serôdia ao fim do tempo da graça. Agora nós estamos falando da fase gloriosa. Então, da chuva serôdia ao fim do tempo da graça, que povo é representado pelo anjo de Apocalipse 18? Quem? Os fiéis que saíram das igrejas caídas e todos os que foram assinalados com o selo do Deus vivo e receberam a chuva serôdia. Aqui agora não está em pauta placa de igreja, tá certo? Fica claro para vocês? Então, quem? Ela é formada por quem? Os fiéis que saíram das igrejas caídas e todos os que foram assinalados e receberam a chuva serôdia. Então, esta aí é a fase. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. A mensagem há de ser levada, não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Agora os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Isto, em qual fase? Naquela fase gloriosa. Laços de família, relações na igreja são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. E o anjo de Apocalipse 18, nesta fase, representam estes. Aqueles que receberam a chuva serôdia, os fiéis que deixaram as igrejas, diante do convite divino de salvação, e se uniram ao remanescente povo de Deus. Agora vamos novamente a uma pergunta. Que povo é representado pelo anjo de Apocalipse 18? Aí perguntamos, mas de qual tempo? Agora, do fim do tempo da graça
ao segundo advento de Cristo. Quem são eles? Os santos vivos sob os cuidados do Altíssimo. Então agora a porta da graça fechou-se, mas o segundo advento de Cristo ainda não aconteceu. Então o anjo de Apocalipse 18 representa quem? Todos os santos vivos que estarão sob os cuidados de Deus. É impossível dar qualquer ideia da experiência do povo de Deus que está vivo sobre a terra, quando a glória celestial e a repetição das perseguições do passado se juntarem. Em meio ao tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia qual nunca houve desde que existe nação, o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Satanás e sua hoste não os poderá destruir, pois anjos magníficos em poder protegê-los-ão. E você pertence ao remanescente representado pelo anjo de Apocalipse 18? Aí vem o apelo, né? Pergunto-vos, o que estáis fazendo a fim de estar despreparados para esta obra? Estáis construindo para a eternidade? Deveis lembrar-vos de que este anjo representa o povo que possui esta mensagem para proclamar ao mundo. Pertenceis a este povo? Sim ou não? Vamos agora relembrar os pontos chaves da nossa apresentação. Então, na sinopse, aprendemos que o anjo de Apocalipse 18, semelhante aos 3 anjos de Apocalipse 14, simboliza um povo. Aprendemos que o anjo de Apocalipse 18 une-se ao terceiro e proclama com poder a tríplice mensagem como advertência final. Aprendemos que o anjo de Apocalipse 18, semelhante aos 3 anjos de Apocalipse 14, anuncia uma mensagem. O que mais? Aprendemos que o anjo de Apocalipse 18 une-se ao terceiro para dar poder e força à sua mensagem. Aprendemos que o anjo de Apocalipse 18 tem 2 fases distintas. A primeira, fase de reforma e preparo. E a segunda, fase gloriosa do alto clamor, sob a chuva serôdia. Aprendemos que a primeira manifestação do anjo de Apocalipse 18 ocorreu em 1888. Aprendemos também que o anjo de Apocalipse 18, simbolizando um povo, aparece no espírito de profecia com manifestações em diferentes períodos da história da igreja. Porque é um anjo simbólico e simboliza o remanescente povo de Deus. De 1888 à sacudidura, o anjo de Apocalipse 18 simboliza os fiéis que receberam a luz enviada por Deus e abraçaram a mensagem. Dentro do seio de qual igreja? Dentro da igreja adventista. Da sacudidura, a chuva serôdia, o anjo de Apocalipse 18, representa o remanescente que se organizou como igreja e se mantém na plataforma da verdade como igreja adventista do 7º dia, movimento de reforma. Também aprendemos que, da chuva serôdia ao fim do tempo da graça, o anjo de Apocalipse 18 simboliza os fiéis que saíram das igrejas caídas e todos os que foram assinalados e receberam a chuva serôdia. Também aprendemos que, do fim do tempo da graça ao segundo advento de Cristo, o anjo de Apocalipse 18 simboliza os santos vivos sob os cuidados do
Altíssimo. Também aprendemos que o apelo divino é que pertençamos ao povo simbolizado pelo anjo de Apocalipse 18. E quero finalizar aí, para abrir o espaço para as perguntas, se houver. Critério humano de avaliação. Quando se avalia um povo, quando se avalia uma igreja. Também mencionamos isto no culto pela manhã, mas quero relembrar aqueles que estiveram aqui presentes e também apresentar para os nossos irmãos que não estiveram conosco pela manhã. Aqueles aos quais é pregada a mensagem da verdade, raras vezes perguntam se ela é verdadeira, mas sim por quem é ela defendida. Multidões a avaliam pelo número dos que a aceitam, e faz-se ainda a pergunta: creu qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Os homens não são hoje em dia mais favoráveis à verdadeira piedade do que nos dias de Cristo. Então muitos dizem, mas o movimento de reforma, o anjo de Apocalipse 18 representando o movimento de reforma, um movimento pequeno, inexpressivo diante do mundo, né? Em comparação, aí apontam corporações religiosas com seus milhões de membros. Aí pergunta, e quais são os grandes homens dali, em comparação com os outros? E vão comparando a nossa igreja com outras e outras denominações. E alguns terminam sendo iludidos, podemos dizer, e permitem que a sua visão espiritual da verdade seja ofuscada diante das grandezas que o mundo cristão tem a oferecer aí com as diversas religiões, igrejas, comunidades religiosas e etc. Mas eu quero dizer para os irmãos que o diferencial está na questão chamada verdade. Verdade ensinada, verdade vivida, verdade pregada. A nossa igreja tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. Nós passamos pela fase militante da igreja, mas nós não somos uma igreja apostatada. E muitos focalizam o Apocalipse 18 apenas na sua fase gloriosa. Como os judeus olhavam para a manifestação do Messias, se espelhando nas profecias que falavam da glória do Messias. Esqueceram das profecias que falavam da vida do Messias, na sua identificação com os pecadores, na sua vida humilde. Eles ignoraram todas estas manifestações do Messias no reino da graça, porque eles tinham a visão apenas no futuro, no reino da glória. Em resultado, perderam o reino da graça e foram agora alienados, conforme mencionamos, do reino da glória. Então nós precisamos entender assim, nós temos as nossas dificuldades? Temos, mas precisamos avançar. Não podemos desanimar. Não podemos permitir que as grandezas de outras corporações religiosas venham comprometer a nossa ligação viva com a verdade que nós cremos e com a verdade que nós ensinamos. Nos dias de Cristo, as pessoas diziam e perguntavam, mas quem é esse homem? Apontando para Jesus. Quais foram os grandes de Israel que ouviram a sua mensagem? Quais foram os grandes de Israel que se uniram a ele? O que o Sinédrio fala a respeito de Jesus? Como Jesus era apresentado pela alta cúpula de Israel diante do povo? Como ele era apresentado? Como um homem que possuía demônios. Então, era um homem possuído de demônios. Era um homem que realizava sinais pelo poder de Satanás. O que mais? E diziam? Falavam que ele era um impostor. E outras coisas mais que falavam a respeito de Cristo. E dizia, escuta, quem creu na pregação dele aí, dos grandes? Ninguém. E dessa maneira, eles ficaram acomodados
na sua cegueira espiritual. Então vamos olhar com o olhar correto na interpretação profética. O anjo de Apocalipse 18 é simbólico de um povo, mas de um povo que vive e prega a verdade presente. Este povo tem a sua fase de militância, mas vai ter a sua fase triunfante no futuro bem próximo. Só prosseguindo aqui o texto, referindo-se a eles, acham-se com o mesmo intento em busca dos bens terrestres, com negligência das riquezas eternas. E não é um argumento contra a verdade que grande número de pessoas não estejam dispostas a aceitá-la ou que ela não seja recebida pelos grandes do mundo, ou mesmo pelos guias religiosos. A verdade continua sendo verdade. Apoiada por grandes ou não, defendida por grandes ou não, apoiada por grandes ou por pequenos, seja por quem for, a verdade continua sendo verdade. E a verdade vai triunfar, porque a verdade procede de Deus. A mentira será desmascarada e a verdade triunfará. Que Deus nos abençoe e ampara-nos para que possamos assim compreender as claras revelações de sua palavra. Amém?